Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Me chamo Tiago, aqui venho também nesta manhã, mais uma vez exaltar e glorificar o nome do nosso Deus, para aqui compartilhar com os irmãos um pouco mais da palavra de Deus, esta palavra que nos transforma, esta palavra que nos traz vida dia após dia, esta palavra que vivifica, aleluia. E eu quero compartilhar com os irmãos hoje, que se encontra aqui no texto, no livro de Oséias, capítulo 13, do versículo 1 em diante. Louvado seja Deus. Eu peço aos irmãos que, se os irmãos têm a sua Bíblia aí perto, eu peço que acompanhem, para que assim os irmãos possam entender o que Deus quer falar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. O capítulo 13, amados irmãos, diz: quando Efraim falava, tremia-se, foi exaltado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artifícios, dos quais dizem: os homens que sacrificam beijam os bezerros. Louvado seja Deus. Versículo 3: por isso serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, e como um folhedo que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Louvado seja Deus. Aqui, amados irmãos, esse texto em Oséias capítulo 13, ele tem por título o pecado de Israel e a sua consequência. E aqui o Senhor começa falando pela boca do profeta Oséias, louvado seja Deus, que Israel, aleluia, que Efraim, melhor dizendo, quando falava, toda a terra tremia, porque havia de fato a presença de Deus na vida de Efraim, né? Na vida do seu povo, aleluia. Mas porque Israel se ensoberbeceu, aleluia, a glória na vida do servo de Deus foi lançada por terra. Muitos têm morrido, como o texto diz que Efraim morreu. E ali, amados irmãos, o texto vai dizer que da sua prata fizeram ídolos, ou seja, imagens, idolatria a imagens de esculturas, coisas que cheiram, que sobe às narinas de Deus, como coisa abominável, porque, como bem sabemos, o Senhor nosso Deus não aceita esse tipo de coisa. Louvado seja Deus. E aqui o texto no versículo 3, amados irmãos, diz: por isso serão como a nuvem da manhã. O próprio Deus está falando pela boca do seu profeta, o profeta Oséias, dizendo que porque o seu povo se rebelou, porque o seu povo fez imagens de fundição, colocando no lugar do Senhor nosso Deus, passou a idolatrar imagens e deixou de servir ao Senhor nosso Deus. O Senhor está declarando pela boca do profeta Oséias que esse povo será como a nuvem do orvalho. Louvado seja Deus. Por isso serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folhedo que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé. O Senhor está aqui liberando uma palavra dura através do profeta Oséias para o seu povo, dizendo que este pecado não ficará barato, que o seu povo será castigado, que o seu povo, por ter cometido o pecado de idolatria, eles serão duramente castigados, aleluia.
Isto prova para nós que o Senhor nosso Deus, ele não é só amor, amados irmãos. Isto prova para nós que, junto com a misericórdia de Deus, vem a sua justiça. Está lá no livro de Naum, capítulo 1, Deus falando pelo seu servo também Naum, dizendo que o Senhor é tardio em se irar, mas ele não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. O Senhor julga retamente, ainda que os homens na terra cometam injustiça em cima de injustiça. Louvado seja Deus. E meditando, amados irmãos, no pecado no meio do seu povo, no meio do povo de Deus, não é só o pecado da idolatria que tem assim subido mal às narinas do Senhor nosso Deus. Não, amados irmãos. Existem muitos outros pecados. Existe, por exemplo, um dos pecados que tem subido mal às narinas de Deus. Você sabe qual é? É o pecado da antropocentria. O que é antropocentria? Amados irmãos, a antropocentria é você colocar o homem como algo de mais importante, de mais elevado, assim, algo como mais valioso do que tudo. Ou seja, você colocar o homem acima de Deus, quando na verdade isto não pode acontecer, porque o homem é pó, é cinza, ele foi criado pelo próprio Deus, e o único que tem que ser colocado acima de todas as coisas é o Senhor nosso Deus. Este pecado tem assim estado no meio do povo de Israel. Este pecado tem assim acontecido nos nossos dias, amados irmãos. E tenha certeza, assim como o castigo de Deus veio para o povo de Efraim que cometeu idolatria, o pecado do povo de Israel, da antropocentria, o Senhor enviará o seu castigo. O Senhor enviará o seu castigo também para os pastores infiéis que usam da lã das ovelhas, né? Se aproveitam da gordura das ovelhas e, ao invés de doutriná-las, ficam ostentando com o dinheiro dos fiéis. O Senhor vai visitar suas obras. O Senhor vai trazer justiça sobre estas más obras. Os olhos do Senhor estão em toda a terra, contemplando os bons e os maus. O Senhor vai visitar também as obras dos pastores infiéis que comete a simonia dentro da igreja, que vende e compra ministérios que não são deles, ministérios eclesiásticos, aleluia, ministérios que Deus não mandou eles vender, nem muito menos comprar. Louvado seja Deus, porque a obra é de Deus, a obra não é dos homens. Mas só que tem muitos que deixaram subir ao seu coração, bater no peito e dizer que a igreja é deles, quando na verdade não é. O Senhor vai visitar as suas obras. O Senhor vai trazer justiça sobre esta causa. O seu povo não vai ficar preso nas mãos dos falsos pastores, não, dos falsos profetas. O Senhor enviará do céu a justiça sobre a injustiça no meio do seu povo. Uma palavra só que o Senhor liberar, tudo que está sendo cometido no meio do seu povo passa a se desfazer. Mas o Senhor está dando tempo. O Senhor está dando tempo de se arrepender, tempo de se dobrar diante dele. Está lá em Isaías, se não me falha a memória, não me lembro o capítulo, mas está lá dizendo: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se fordes rebeldes, se rebelardes contra o Senhor, sereis devorados à espada. Ninguém brinque com Deus não, irmãos. Leve a vida cristã com seriedade, viva honestamente, faça o que agrada a Deus. Assim nos sucederá bons momentos, iremos receber de Deus a sua graça com mais intensidade. Mas se formos rebeldes, receberemos a espada segundo a palavra de Deus.
Outros pecados que Deus vai visitar também é a dinastia no meio da igreja. Pastores que estão no trono, né, de fato colocados por Deus para assumir a liderança na sua igreja, e estão dizendo, batendo no peito: aqui ninguém entra, ninguém ocupa minha posição, eu sou exclusivo, aqui só quem vai assumir é meu filho, minha filha. Ou seja, o que significa a dinastia, Tiago? Dinastia é a ocupação de cargos que só ali ocupam os da sua família. Ou seja, esses homens estão fazendo da casa de Deus como se fosse a casa deles. Estes homens estão sendo pedra de tropeço, empecilho para que a obra de Deus venha assim dar o seu andamento certo. Ou seja, aqueles que estão ali que Deus de fato tem chamada, eles não assim colocam para ocupar o cargo qual Deus tem, né, na sua obra, na vida daqueles que estão ali no meio do rebanho. Mas ali eles consagram quem eles querem, ali eles dão cargo a quem eles querem, e Deus ele vai visitar a maldade das suas obras. Pode acreditar, querido. O Senhor não vai deixar barato isto não. Outro pecado que Deus vai visitar no meio do seu povo, sabe o que é? É o sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? Sincretismo religioso é uma mistura de ideologias humanas com um só propósito de formar uma só doutrina, ou seja, desestabelecer aqui já a doutrina de Jesus que já está posta, para querer pôr uma nova doutrina, como que, Tiago? Como vemos hoje: venha receber a rosa ungida, venha receber a vassoura de fogo, venha receber a água do poço de Israel, do poço de Jacó, venha pegar o lenço da vitória. Quando foi que Jesus mandou fazer essas coisas? Me prove na Bíblia quando foi que Jesus mandou fazer estes misticismo no meio da sua casa. O Senhor vai visitar as suas obras. O Senhor vai desfazer estas más obras no meio do seu povo. Louvado seja Deus. O Senhor, amados irmãos, está irado com o pecado no meio da sua igreja. O Senhor vai visitar também a lascívia. O Senhor vai visitar aqueles que se vestem indecorosamente, que vestem essas roupas, essas mulheres dentro da igreja que vestem essas roupas transparentes, que dá para ver a calcinha, que dá para ver a parte íntima. Deus vai visitar as suas obras. Essas mulheres que se sentam com vestido curto na igreja indecentemente, que dá para ver a parte íntima, Deus vai visitar as suas obras. Essas mulheres que vestem roupas transparentes, que dá para ver a calcinha, né, o sutiã, Deus vai visitar as suas obras. Esses homens que se vestem apertadinho, calça coladinha, né, Deus vai visitar as suas obras. Tá lá dizendo que os que cometem a sensualidade sobe mal às narinas de Deus. Você é abominável diante de Deus. O seu culto não passa desse teto. Louvado seja Deus. Deus está contemplando todas as coisas. O Senhor está irado com o seu povo. Talvez a gente não estamos vendo as coisas acontecer para acreditar que Deus está irado. Mas está chegando um tempo onde Deus julgará as más obras, como Ele já está fazendo. O assolamento no mundo inteiro já chegou na nossa nação e em todos os países. Talvez eu não creia que foi Deus quem mandou este vírus assolar a nação, mas Deus, Ele usou esta situação para também executar juízo sobre muitos. Como muito mais vai ainda acontecer, a gente vai ser surpreendido. Do dia para a noite vamos ouvir: rapaz, fulano morreu, ciclano morreu. Poxa, fulano era tão bom, né? A gente não costuma dizer assim.
A gente conhece o homem por fora, mas o coração do homem quem sonda é Deus. Deus contempla todas as coisas. Você já maquinou no seu coração, no seu pensamento? Para Deus você já executou, como está escrito lá em Provérbios. Meus irmãos, que possamos ter o sentimento em nossos corações que houve em Cristo Jesus. Que possamos dar lugar do Espírito Santo operar em nós. Que possamos ser instrumento de Deus na terra para alcançar vidas. Que possamos ser o testemunho vivo de Jesus Cristo nas nossas ações. Louvado seja Deus. Não dê lugar ao diabo, amados. Antes resistir o diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, deixa Deus trabalhar na tua vida, querido. Irmãos, por mais difícil que seja a caminhada cristã, no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, a gente vai dizer valeu a pena. Irmãos, talvez as minhas provações não sejam a sua. Eu tenho passado também as minhas provações, como o negar-se a mim mesmo, carregar a minha cruz e seguir a Jesus. Não tem sido fácil, querido, como eu creio que também para os irmãos não tem sido fácil. Mas eu te digo, irmão, quanto mais difícil a luta, maior é a glória do Senhor nas nossas vidas. Não há do que se comparar as lutas dessa vida com a glória que há de se manifestar sobre nós por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, olha para cima, ergue a cabeça, pede força a Deus, busca a força em Deus, tira a força da fraqueza. Quando você estiver fraco, é aí que você está forte. Está lá escrito, Deus falando através da boca do apóstolo Paulo em uma das suas cartas. Não se deixe esmorecer, queridos. Antes vive dentro da vontade de Deus, pois isso nos trará grandes galardões, grandes recompensas. Vamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas nessa terra. Vamos exaltar o nome dele, exalar o bom perfume do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Meus irmãos, foi esta palavra que Deus ministrou nos nossos corações nesta manhã. Eu agradeço pela atenção dos irmãos. Eu peço oração para os irmãos, para com a minha vida. Eu estarei aqui orando também por vocês, pedindo para que Deus abençoe a vida de vocês, para que Deus possa estar dando sabedoria aos irmãos, assim como tem me dado. Meus irmãos, que Deus abençoe você e sua família. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus ordene anjos ao seu redor para lhe acampar, para te livrar de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. A paz do nosso Senhor Jesus e tenha um ótimo dia, queridos.